E é dessa maneira que nós vamos falar sobre esse tema na noite de hoje. De uma maneira também simples, tranquila, que seja fácil de ser compreendida, trazendo muito para o nosso dia a dia, para a nossa atualidade. E que possamos individualmente praticarmos os nossos raciocínios lá fora para facilitar as nossas vidas. Então, iniciamos da seguinte maneira: em que mundo queremos viver? Todo mundo vive no mesmo mundo. Só que cada um tem uma percepção, cada um tem um ponto de vista. Mas em que mundo queremos viver? Então, vamos trabalhar aqui alguns pontos, como na infância. Uma infância que realmente faz parte dela, passando pelos momentos da infância dessa maneira ou dessa maneira. Em uma adolescência que você passa também pela fase de uma maneira natural e sadia ou de uma maneira desregrada? É a mesma adolescência, mas as opções é cada um que dá. Um outro ponto de maturidade. A maturidade que nós queremos é uma maturidade planejada, tranquila, ou uma maturidade que chega ao ponto de ser desesperador? A escolha também está com cada um de nós. Uma sociedade na qual... Aqui é Coimbra, tá? Procurei essa foto aqui para ajudar a cidade aqui. Uma sociedade na qual vai em busca de uma profissão para poder se planejar na sua vida, ou cometendo alguns atos e que a consequência é essa. Também está na nossa escolha. Um outro momento que todos nós vivenciamos, convívio familiar. Que mundo que nós queremos? Um convívio familiar onde nós temos aqui a alegria, companheirismo, melhores amigos, sabe que pode contar, ou um convívio familiar que acaba trazendo também um certo desespero, causando alguns traumas futuros. Também a escolha está com cada um de nós. Raças e etnias, onde possamos conviver todos juntos e misturados, ou vivendo em eterna discussão, um de cara virada para o outro, não conseguindo compreender toda essa diversidade que nós temos. Aí nós nos deparamos. Felicidade ou tristeza? Felicidade, alegria. E aí? Também é uma escolha nossa. Podemos escolher felicidade, alegria ou tristeza, como qualquer outra etapa daquelas anteriores que nós vimos. Diante disso, felicidade ou tristeza? Eu acho que a maioria vai escolher felicidade. A tristeza, eu falo para vocês que assim, eu já tentei ela. Ela não pagou minhas contas, não pagou meus boletos. Tentei a tristeza, não melhorou meu dia. A tristeza, eu não tive bons momentos. Então, é algo que não vai funcionar. Então, precisamos
ter o ponto de vista, estarmos abertos para a felicidade. Então, essa felicidade que nós vamos escolher. Essa felicidade que... Só um minutinho. Essa felicidade que, como foi dito lá no início, cada um de nós podemos escolher. Felicidade, tristeza, né? A alegria. E é uma felicidade, só que é uma felicidade, não uma felicidade plena como nós desejamos. E para ter um entendimento melhor, eu trouxe aqui 2 questões do Livro dos Espíritos. Allan Kardec fez na pergunta 920: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? A resposta, não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, nós estamos aqui, como o título diz, o homem no mundo, vamos atrás da felicidade. Se nós temos a nossa escolha, a alegria, a felicidade ou a tristeza, vamos na alegria, vamos na felicidade. Só que é uma felicidade possível na Terra. Então, nós estamos aqui, não é ruim, de maneira alguma, você ir em busca dessa felicidade. Só que é uma felicidade aos padrões do nosso mundo, da nossa Terra. E qual que é esse? Na pergunta 922, é feito. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Vamos ver a resposta. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à moral, a consciência tranquila é a fé no futuro. Então, vê que se eu tiver o necessário, é aquilo lá. Você consegue obter a felicidade porque ela não está nas coisas materiais. Você conseguindo ali ter para se manter, a felicidade vai estar onde? A gente já começa a clarear porque vai estar dentro de cada um de nós. Então, possamos estar num lugar A ou num lugar B, a felicidade vai estar onde? Dentro de nós. Aí, nos deparamos com uma outra situaçãozinha, que onde eu encontro a felicidade? Todos conhecem? Por intermédio dele, temos esse textinho, que a tua felicidade é possível. Todos têm essa possibilidade de encontrar a felicidade. Só que não a coloques nas coisas, nos lugares, nem nas pessoas, a fim de que não te decepciones. A felicidade é um estado íntimo, defluente do bem-estar que a vida digna e sem sobressaltos proporciona. Quem trouxe essa mensagem foi o Divaldo, uma mensagem de Joana de Ângeles. Só que o que acontece? Tudo isso daqui, o que atrapalha a nossa felicidade? Para que a gente consiga cultivar ela aqui internamente. O que o próprio nome lá inicial diz, o homem no mundo. Então você já se depara com uma diversidade muito grande, como nós vimos lá anteriormente. E se a gente não conseguir cultivar internamente, tudo ao nosso redor vai causar um certo desequilíbrio. Causando um certo desequilíbrio, a gente pode ir momentaneamente em busca da felicidade em alguma coisa material, mas vai ser só aquele pico de adrenalina, que é o que acontece em muitos casos, que acho que todos já ou presenciaram ou escutaram falar, que é o quê? Alguém compra alguma coisa, fica super feliz, tem aquele pico de adrenalina. Aquele momento vai passar. Quando passar, volta aquela tristeza, volta aquela situação de ficar cabisbaixo. Por quê? Porque não está cultivando dentro de si a felicidade. Quando eu comentei lá de felicidade, né, alegria ou tristeza,
é aquela situação. Quantos, lá no Brasil a gente até fala que a pessoa está azeda, né? Com aquela cara assim carrancuda. Vai melhorar o dia ficando carrancudo? Não. Ah, as coisas vão se resolver por si só por ficar carrancudo. Não. Pelo contrário, ajuda a estragar o ambiente. Por quê? Porque não vai trazer aquela boa vibração, aquele bom ambiente que deixa as coisas mais leves e agradáveis. Então, mais uma vez, se a gente tiver a escolha entre alegria e tristeza, é fácil de escolher. Precisamos compreender para mudar. E essa compreensão, aqui um exemplo que, todos gostam da sombra, mas poucos cuidam das árvores. Então, que possamos ser cada um de nós aqueles poucos que cuidam das árvores. Simples assim. Se aquele outro não cuida, deixa ele. Eu tenho que fazer a minha parte. Por quê? Porque é assim que eu vou ajudar a cultivar dentro de mim a tal felicidade. Aqui eu não sei se todos conseguem enxergar, mas é um carro com um buquê de... Eu não conheço flores, tá? Mas vamos supor que aqui seja violetas, tá? Eu acho que não é, mas... Não tem violeta nenhuma. Não tem, mas vamos supor que tenha. O que acontece? A pessoa tinha uma filha que ia fazer 15 anos. 15. E para o aniversário dela, ele foi até a floricultura. Foi até a floricultura e falou para a mulher, assim como eu quero umas flores. Também não conhecia. E a floriculturista disse, leve as violetas, que a sua filha vai amar. Pois ele pegou as violetas, roxinha, amarelinha e rosinha. Só que a mulher falou assim, anda devagar. Por quê? Porque com a trepidação do carro, as pétalas vão cair. Então, o que ele fez? Ele colocou do ladinho aqui do banco e foi na rua, a 30 por hora, assim, com o máximo de cuidado, fazendo a curva com calma, passando na trepidação. As minhas pétalas, eu tenho que entregar a planta, a flor para minha filha inteira. Então, ele foi bem devagar. Só que nesse trajeto, o que acontecia? Todo mundo passava para o lado e buzinava, xingava. E ele lá, olhando para as flores. Por quê? Porque o objetivo dele era entregar 100%, elas inteiras. Chegando lá, ele parou e refletiu. Chegou para a esposa dele e falou assim, sabe o que acontece? Hoje, vindo para cá, todo mundo passava por mim, buzinava, xingava. Onde já se viu? Tá andando devagar, tá atrapalhando o trânsito. Só que detalhe, ele falou que nesse momento ele refletiu por quê? Até ontem era ele que buzinava e andava rápido. Conclusão, ele parou um momento e refletiu que a partir daquele momento, quando ele estivesse passando por alguém que estivesse andando devagar, o que ele iria pensar? Essa pessoa está andando devagar porque está cuidando das violetas para chegar tudo 100%. Conclusão, não importa o motivo que aquela pessoa esteja andando devagar, porque nesse nosso momento do dia a dia de correria, a gente deixa de lado a empatia, deixa de lado a compaixão. Por quê? Porque a gente quer chegar o mais rápido no nosso lugar. A gente quer que aconteça tudo da nossa maneira e se outros estiverem diferentes daquilo que a gente quer que esteja acontecendo, já é um motivo de irritação. Quando a gente começa a irritar, o que acaba com aquele momento que estamos cultivando a felicidade? Ela começa a murchar, como se fosse uma florzinha, ela começa a murchar. Então, neste momento, eu não sei contar muito bem a história, mas eu acho que deu para entender que não importa a situação, ele passou a pensar que, por algum outro motivo, aquela pessoa estava fazendo algo diferente dele. Se com ele era o motivo das flores, com outro podia ser uma pessoa de idade.
Por exemplo, a dona Beatriz, de noite, ela não vai dirigir da mesma maneira que eu vou dirigir. Eu, ou melhor, alguém daí que seja mais novo do que eu também não vai dirigir da mesma maneira do que eu. Porque se eu tirar o óculos, já começo a enxergar um pouco diferente. Então, cada um num estágio, cada um no momento, cada um com uma necessidade. Mas o que é importante? Cultivar que os outros podem ser diferentes, porque cada um tem uma necessidade ali naquele momento. E que não precisa necessariamente ser a mesma do que a nossa. Aí, nesse ponto de o homem no mundo, nós temos lá um trechinho de convívio, na qual o texto diz: sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa aventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse de sua herança. E isso nos remete a quê? Que esse tal convívio requisita de nós a compreensão, o respeito e a cooperação. Por quê? Porque nesse nosso mundão, com diferentes etnias, numa sociedade com gostos diferentes, o que a gente acaba fazendo? Se deparando com: eu gosto de preto, ela gosta de vermelho, gosta de bege, gosta de marrom. Poxa, mas espera aí, eu gosto de acordar cedo. Eu não gosto de acordar tarde. Tem gente que gosta de acordar tarde. Me pede para acordar 3 horas da manhã todo dia, mas não pede para mim ficar até meia-noite. Tem outros que são mais noturnos. Então, cada um é um momento. Cada um tem uma necessidade. Gostos diferentes. Então, nesse nosso convívio, a gente necessita praticar a compreensão, o respeito e a cooperação. Por quê? Porque até trazendo um adendo, todos os assuntos, eles acabam, às vezes, se juntando, seja no momento aqui, no momento que tivemos ontem, na semana passada, e até surgiu recentemente uma situaçãozinha do quê? De uma reflexão, que é sempre válida. Por exemplo, o porquê que nós ficamos estressados. Por quê? Ninguém fica estressado, só eu? Hã? Alguma coisa nos irrita nos outros? Mas aí que está o ponto. Uma falta de aceitação? Esse é o ponto, falta de aceitação. Porque, por exemplo, eu posso ficar irritado, por exemplo, da pessoa ficar andando devagar. Poxa, mas espera aí. Eu, quando estiver no lugar daquela pessoa, seja por questões de idade ou por questões físicas ou tal, possa ser eu que esteja ali naquele momento. Então, a irritação que os outros nos causam é porque nós deixamos ela nos atingir. A partir do momento que a gente acaba tendo controle, tendo uma reflexão de que aconteceu algo e o controle está em nós, aquilo deixa de ter aquele peso que aparentemente ou inicialmente teria e o controle fica com a gente. Então, o impacto vem. Só que somos nós que necessitamos de ou tratar de um peso de 1 ou um peso de 1000. Mas a escolha, mais uma vez, desde lá do início, a escolha está com cada um de nós. E neste momento aqui do convívio, o que acontece? Trabalhar esse raciocínio é interessante, por quê? Porque assim, como nós estamos aqui neste mundo que até a Júlia comentou na leitura de provas e expiações, a felicidade ela é relativa, como nós vimos anteriormente. Nós vamos alcançar a felicidade daquela que o planeta consegue nos proporcionar. Só que vai do quê? Do peso que nós damos para as dificuldades,
como nós dissemos agora da questão do estresse, o peso que nós damos por algo que aconteça da maneira que não gostaríamos que acontecesse. Aí tem um detalhezinho, se colocarmos e linkarmos que tudo está sob o controle de Deus, ou seja, tudo o que acontece, por mais que não seja do nosso gostar ou da nossa vontade imediata, se a gente estiver sempre em pensamento que tudo está no controle de Deus, não é para a gente ficar tranquilo daquilo? Outra vez até eu comentei da situação da vontade minha de vir para cá, para Portugal, há uns anos atrás. Não teve jeito que teve jeito de conseguir vir. Não teve. Pois passaram-se alguns anos e tudo se abriu para mim vir. Aí você começa a refletir que se eu tivesse vindo de fato lá naquela época que eu gostaria, não teria dado certo. Por quê? Porque eu era imaturo ou tinha alguns pensamentos que, com as dificuldades que eu encontrei aqui atualmente, eu já iria estar desesperado. Não iria querer outra coisa a não ser ir para o aeroporto e voltar. Então, não aconteceu no momento que eu gostaria, mas aconteceu no momento necessário, porque tudo fluiu, tudo se abriu. Achando que eu não iria conseguir dar um passo, tudo fluiu. Então, você vê que está tudo no controle de Deus. Basta a gente conseguir enxergar por esse ponto de vista. Que aí as coisas começam a ter outros pensamentos. E esse momento de convívio, nós espíritas, o que precisamos fazer? Viver como os homens deste mundo, como as pessoas deste mundo. Não precisamos chegar para cada um que encontrar, tentar converter ou tentar... Não, você tem que compreender dessa maneira. Não, porque cada um está em um estágio diferente. Cada um está em uma evolução diferente. Às vezes não tem aquele momento de compreensão atual, mas vai ter em algum outro momento, mais cedo ou mais tarde. Então, você precisa olhar para dentro, né, de você mesmo, cuidar de você, porque entra de novo aquela perguntinha, né? Quem que é mais importante para você? Sou eu mesmo. Então, cuidando de você mesmo, tudo começa a se desenrolar de uma maneira muito boa. Lembrando que Jesus, o que Jesus disse? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E esse próximo como a ti mesmo é justamente praticando tudo isso que o convívio proporciona. E falando em convívio, nossas vidas, temos as nossas escolhas, não temos? A vida é feita de escolhas e cada escolha é uma renúncia. O fato de eu escolher ou querer alguma coisa é uma escolha. O fato de eu falar não também é uma escolha. Se eu simplesmente ficar inerte e não falar nada, é uma escolha minha de não responder. Tudo é uma escolha. Aí, relembramos sempre que é muito importante. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Podemos viver no mundo sem pertencer a ele. Isto é, sem nos deixar envolver pelos vícios, tentações e prazeres mundanos. Então, o que nós precisamos fazer? Não precisamos viver aqui? A nossa evolução não está sendo direcionada para vivermos neste planeta de provas e expiações para conseguir melhorar o quê? A nossa empatia, a nossa compaixão e por aí vai. Então, é neste momento que nós estamos aqui, é neste momento que precisamos viver como os homens aqui deste planeta, como as pessoas, né? É que o título lá é O Homem no Mundo, mas as pessoas deste planeta. Só que escolhas são necessárias. E nessas escolhas, nos deparamos com os vícios, tentações e os prazeres mundanos, que são eles que, junto com o ego, egoísmo, vaidade, atrapalha o cultivo da nossa felicidade, consequentemente, a nossa evolução tão esperada por Deus. Um outro ponto que precisamos aqui abordar é a questão 909, Kardec fez. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços?
A resposta, também simples e tranquila. Sim, e algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. É aquela portinha estreita e a portinha larga que nós também vimos em um outro momento. E a questão 932. Por que no mundo os maus tão frequentemente sobrepujam os bons em influência? Resposta: pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, dominarão. E o que a doutrina espírita nos ensina? Que somos responsáveis pelo mal que praticamos e pelo bem que deixamos de fazer. Então, ou seja, para a gente não pender para os vícios, as questões mundanas, as tentações, nós precisamos de algo ativo em nós para ir contra tudo aquilo. Para fazer o mal, somos responsáveis, todos já sabem. E tendo a possibilidade de fazer o bem e não fazendo, também somos responsáveis. Só que o bem, ele precisa ser algo ativo. Você precisa dar o primeiro passo e fazer a prática do bem. Por quê? Porque quando aqui diz que os maus são intrigantes e audaciosos, realmente eles fazem um barulho danado. Se estamos aqui em 30 e tiver em outro local 30 e tiver 4, 5 que queiram causar um certo transtorno e tudo mais, eles fazem um barulho estridente, que quem está de fora acha que é a maioria, quando na realidade eles não são a maioria. O que eles são bons sim é de fazer barulho, estardalhaço. Só que nós temos algo muito bom a nosso favor, que é o quê? A espiritualidade que quer o bem. E que nós sabemos que quando a gente dá o primeiro passo em um ato ativo para o bem, toda a espiritualidade está do nosso lado. E nós sabemos muito bem que quando o bem está próximo, o mal ou o que não quer tão bem assim, o que acontece? Eles vão embora, eles não conseguem ficar ali. A boa vibração, ela sempre tem preferência perante a má vibração. O bom ato sempre tem preferência diante do mau ato. Então, é uma garantia que nós temos isso do quê? Que quando o bem quiser prevalecer, vai contar com todo o auxílio da espiritualidade para realmente ter na prática. Mas espera aí. O mundo aí fora está muito complicado. Tenho muita dificuldade e não consigo achar essa felicidade ou essa alegria que estamos vendo até agora. Como é que faz? Como é que eu faço? Ó, já sei. Resolvido. Vou viver isolado. Acabou o problema. Não é fácil? Se o que gosta de branco e não gosta de preto, e o outro que gosta de acordar cedo e tarde, o trânsito, vou viver isolado e está resolvido o meu problema. Ninguém vai me causar transtorno, eu não vou ter estresse, não é verdade? Então, dessa maneira, o que acontece? Você consegue tirar da frente tudo aquilo que incomoda, não é? Só que não. Por quê? Porque nós temos a lei de sociedade. E para isso, Kardec também fez umas perguntinhas lá. E a pergunta 766, a vida social está na natureza? A resposta, certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. A pergunta 767, o isolamento absoluto é contrário à lei natural? Sim, visto que os homens procuram a sociedade por instinto e que devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Então, aquela nossa vontade de viver isolado, já nem continua a pensar, por quê? Foi só
ponto de reflexão. Esquece. Por quê? Precisamos lembrar de uma coisa, que o homem que vivesse sozinho não teria como exercer a caridade. Então, você vê que o isolado ficou só numa vontade remota e tira-se ela da cabeça. Aí tem uma perguntinha muito interessante, que é a pergunta 886, que Kardec fez. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Essa pergunta aqui foi muito certeira. Por quê? Porque se ele tivesse parado aqui, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? A resposta poderia ser o quê? Cada um interpreta de um jeito. Olhe no dicionário, você vai ver que tem vários pontos do que pode ser, do que não pode ser, só que ele foi certeiro e fez o quê? Colocou essa vírgula e colocou como a entendia Jesus. Aí para não ter qualquer outro meio de pensar diferente. E a resposta qual foi? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Ou seja, você só consegue praticar essa resposta, que é a caridade, perante o que Jesus entendia, se nós vivermos em convívio com a sociedade como um homem no mundo. Ou seja, não tem como fugir. Se você viver isolado, como brincamos anteriormente, você não consegue de maneira nenhuma praticar a caridade. E essa caridade, nós já vimos que tem um caminho certo para a evolução espiritual? É a caridade. Estou em dúvida como é que eu evoluo espiritualmente? É a caridade. Então, você vê que esse convívio que nós realmente necessitamos ter, com todas essas diferenças e tudo mais, ela é muito necessária. Só que aqui tem um aviso importante, hein? Isso é uma forma de se isolar nos dias de hoje. Alguém acha? Alguém quer adivinhar o que vai aparecer aqui? Celular. Exatamente. Celular ou telemóvel aqui, tá? Mas, quem já presenciou isso ou quem já fez isso, praticou isso? A todo momento. Isso é uma forma de se isolar, uma forma moderna, tá? De se isolar. E o que acontece? Quando a gente mostra isso, o que vem na cabeça? Duas palavrinhas. Redes sociais. E essas redes sociais, o que acontece? Nós vivemos lá, né? Com o telemóvel na mão, o celular na mão. E com essas redes sociais, nós nos comunicamos, nós vimos tudo daí para frente. E quando a coisa me agrada, o que eu faço? Dou um joinha, sigo a pessoa, né? Quero mais saber, vou no joinha. Quando não me agrada, o que eu faço? Bloqueio. Não quero nem saber, não vou ver. Aí o que acontece? Eu me isolo. Então, essa situação de telemóvel, celular e redes sociais é um jeito atual de se isolar. Por quê? Porque eu vou praticar empatia, eu bloqueio todo mundo que me incomoda. Como é que eu vou praticar empatia se eu não tenho contato? É diferente do que você viver em sociedade e ter que ir no mercado. Vai na loja do cidadão. O que você consegue praticar na loja do cidadão? Paciência. Que mais? Paciência, compaixão, empatia. Você consegue praticar muitas coisas. Só que você só consegue vivenciando, tendo um convívio em sociedade. Porque no telemóvel você pratica o isolamento, que nós já vimos que não é o correto, só que de uma maneira moderna. Por quê? Porque nós vivemos em uma época de distração, dispersão e diversão. Tudo isso na palma das nossas mãos. Tudo isso. Então,
você se perde pela distração. Por quê? Você começa a ver algo, aí o algoritmo dessas redes sociais te jogam para alguma coisa, te jogam para outra. Quando você dá conta, você já está vendo alguma coisa que você nem queria ver e que nem era a sua intenção de início ver. Não acontece só comigo, acontece com todo mundo. Meu celular está aqui. Se eu falar assim, carro vermelho, quando eu abro ele, vem a propaganda de um carro vermelho. Sabe? Então, Citroën, Tesla, vem a propaganda. Então, para ver como tudo isso vai conduzindo. Então, nos dias de hoje, com a distração, dispersão e diversão, que está tudo aqui, é fácil da gente se perder no que é mais importante de se fazer. Então, telemóvel na mesa, só se for assim. Combinado? Para quê? Só para ter bons momentos, para realmente conseguir registrar bons momentos. Todos já escutaram? Ninguém escutou sobre o cientista que queria consertar o mundo? Não? Então vou contar. Um cientista, tá? Por volta aí de uns 40 e poucos anos, ele estava obcecado, que ele queria inventar uma coisa para consertar o mundo. Ele estava obcecado. Eu preciso inventar alguma coisa para consertar o mundo. Então ele estava lá no laboratório e tal. Só que o que acontece? A esposa dele estava trabalhando. E o filho dele, de 10 anos, não tinha com quem ficar. Então o que o filho fez? O filho foi no laboratório. Papai, quero te ajudar. E ele, nossa, ele está me atrapalhando aqui, né? Papai, deixa eu ficar com você. Poxa, mas ele está obcecado em querer arrumar alguma coisa para consertar o mundo. Ele quer achar alguma coisa para consertar o mundo. E o que ele fez? O que ele lembrou? Ele falou, outro dia eu estava folheando uma revista e eu vi um mapa mundi. Igual aquela foto daquele planeta no começo. Aí o que ele fez? O meu filho gosta de quebra-cabeça. Então ele foi lá na revista, rasgou a folha, ele pegou uma tesoura e cortou em vários pedaços. Pegou e falou assim, filho, monta aí o quebra-cabeça que você tanto gosta. Monta aí. E o filho foi montar. Aí ele ficou mais sossegado e tranquilo. Por quê? Porque ele falou, meu filho vai passar o dia montando. Porque ele não conhece o planeta Terra. Você imagina encaixar os pedacinhos para montar o planeta Terra. Vai levar o dia, né? Vai levar o dia. Só que detalhe, passou 2 horinhas só, o filho dele chegou e falou assim, papai, acabei. Não pode ser. Acabou de montar? Não pode ser. Deixa eu ver. Aí ele foi lá ver. No que ele chegou, o planeta montadinho. Não pode ser. Como é que você conseguiu montar? Fala para mim. Então, papai, é assim. Eu comecei a encaixar as pecinhas e eu não consegui encaixar. Por quê? Porque eu não conheço o planeta. Como é que eu vou montar um planeta sem conhecer? Só que o que acontece? Papai, tinha umas pecinhas viradas ao contrário. E eu vi que era um desenho de uma pessoa. Então, o que eu fiz? Eu virei todas as pecinhas e eu montei uma pessoa. Porque a pessoa eu conheço. Cabeça, os braços, as pernas. Então, eu montei a pessoa. Quando eu virei o mapa, o planeta estava arrumado. Conclusão? Papai, eu arrumei o homem e consertei o mundo. Pegaram? Então, é simples assim. Quer um mundo melhor? Diante de tudo aquilo que nós vimos no início, precisamos consertar. Só que eu não vou conseguir consertar a senhora, nem você, nem ele. Eu preciso me consertar. Se cada um se consertar, o mundo vai estar bem melhor. Vamos para um resuminho? Um resuminho de tudo que nós vimos hoje, para facilitar a compreensão também.
No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, que é a instrução O Homem no Mundo, orienta a viver em sociedade e enfrentar os desafios terrenos com otimismo e caridade, sem isolamento. É um convite a ser no mundo, mas não do mundo. Por quê? Somos seres espirituais, só de passagem aqui no planeta Terra. Vivendo com responsabilidade, buscando a evolução espiritual e mantendo o pensamento em Deus, enquanto se participa ativamente da vida familiar e profissional. E alguns pontos de reflexão sobre o homem no mundo. Viver com os homens. O homem não deve se isolar ou ser um ermitão ou eremita, que é uma pessoa que vive isolada, pois o contato com semelhantes é necessário para exercitar a caridade e superar as próprias imperfeições. Viver como os homens significa participar das atividades diárias, alegrias e obrigações, mas de forma equilibrada, sem se deixar corromper pelas futilidades ou vícios mundanos. A alegria e vigilância. A virtude não exige uma aparência séria ou lúgubre, que é sinistra, sombria ou fúnebre. O espírita deve ser alegre e contente, agindo com a consciência tranquila e a esperança da vida futura. Realmente, acreditando que tudo está sendo controlado, tudo está sendo guiado para o melhor para nós, para a nossa evolução. Trabalho e a luz de Deus. Todas as ações devem ser consagradas a Deus, elevando o pensamento a Ele, ao começar e a terminar as tarefas diárias, santificando assim o cotidiano. Justamente aquilo, você agradecer por estar iniciando o desempenho de uma tarefa, agradecendo por estar terminando ou terminado a tarefa, agradecendo por abrir os olhos de manhã e ter mais uma oportunidade para a gente não viver em isolamento, né? Diminuir cada vez mais e continuar tendo as oportunidades para evoluir, praticando a caridade que nós vimos aqui, o que de fato é. A caridade no dia a dia. A perfeição é alcançada através da prática da caridade absoluta, que ocorre nas lutas diárias e no convívio com espíritos de naturezas diferentes e opostas. Mais uma vez, tudo que nós vimos até agora. E essa instrução, né, o homem no mundo, ela foi transmitida por um espírito protetor, lá em 1863, em Bordeaux, que reforça que a Terra é uma escola e que a verdadeira espiritualidade se prova na capacidade de amor e evoluir no meio das dificuldades cotidianas. Então, sendo assim, todos nós temos a oportunidade, né? Cada dia é uma nova chance de recomeçar, não importa quão difícil foi ontem. Então, diante dessa situação que, se neste momento estamos nos deparando com tudo isso que é para abrir os olhos, para a gente conseguir, né, se melhorar, precisamos o quê? Recomeçar. Aproveitar a oportunidade de hoje, de amanhã, depois de amanhã, para ter esse recomeço e continuar sempre evoluindo. E é com base em recomeçar que tem aqui agora, eu vou colocar um videozinho, se o senhor puder aumentar um pouquinho, seu Júlio, colocar um videozinho de uma poesia que é justamente, tem o título de Recomeço, e que, mais uma vez, quando eu me deparei com essa poesia, eu me segurei para não, mas o olho lacrimejou da mesma maneira. Tá? Então, é muito importante também para a gente ter uma reflexão interna e vale muito a pena. Quando eu vi a história dela, antes de começar a escrever o poema de hoje, eu terminei 2 da manhã ontem, mas eu lembrei muito de um trechinho de outro poema meu, que tem muito a ver com isso, que diz assim: o meu ou o seu caminho não são muito diferentes. Tem espinho, pedra, buraco para nó de atrasar a gente. Não desanime por nada, pois até uma topada empurra você para frente.
E foi pensando nisso que eu escrevi esse poema que se chama Recomece. Ele diz assim: quando a vida bater forte e a sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho nem lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio e o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair, ninguém lhe parar. Quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. E quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, mais uma vez é hora do recomeço. Recomece a sonhar. Enfim, meu povo, é preciso ter um final para poder recomeçar. Como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. Então é isso aí. Então para hoje foi isso, tá bom? Então que foi muito importante para mim, mais uma vez, que possa ter sido aí para cada um de vocês também, tá bom? Então é isso aí. Obrigado.